Portanto, eu estava dizendo que como fazer um estudo de keywords, de palavra-chave, e otimizarmos os artigos para conseguirmos aumentar o tráfego dos nossos projetos na internet. Portanto, vou avançar, vou falar um bocadinho de mim, muito rapidamente. Sou profissional na web desde 2004, portanto já lá vai uns anos, mas, no entanto, desde 2009 o meu foco foi o SEO. E porquê? Porque consegui perceber, felizmente, que fazer websites não bastava. Os clientes perguntavam que tinham websites, mas que ninguém acedia, ninguém entrava, ninguém visitava esses websites. Então foi aí que eu comecei pesquisando por toda a web de soluções e fui descobrindo no mercado dos Estados Unidos, fui descobrindo estas técnicas de SEO, portanto, esta nova profissão de SEO em 2008, 2009. Então aí foquei-me totalmente só na otimização de sites para conseguirmos aparecer o mais ranqueados, o melhor ranqueados possível no Google. Portanto, aqui em Portugal, eu sou fundador, aliás, portanto, na SEO Labs, portanto, é só serviços de SEO, é só isso que eu faço atualmente, desde 2009. Mas tenho também muitos projetos para o Brasil, de muitos nichos. Um dos blogs que eu tenho para o Brasil, com muita informação e dicas ligado ao marketing digital, é o maiswebmarketing.com. Provavelmente alguns conhecem, outros não conhecerão. Depois tenho também a SEO Labs, como já referi, e, no entanto, o que é que eu faço diariamente, ou quais são os meus projetos que eu tenho atualmente online? Tenho 2 sites de formação ligados ao marketing digital para o mercado português e também para o mercado brasileiro. Tenho 2 sites de serviços de marketing digital, portanto, serviços de marketing digital, lá está, desde Facebook Ads, publicidade no LinkedIn, publicidade no Twitter, publicidade no Google, estratégias de marketing digital, etc. Tudo que é relacionado com o marketing digital, portanto, também presto esses serviços. Mas, no entanto, o meu foco é sempre o SEO. 2 sites de serviços de marketing digital, um deles focado em SEO e o outro em serviços de marketing digital generalistas. Portanto, para além disso, eu menciono aqui 28 sites, blogs de nicho em Portugal e Brasil. São sites onde eu faço testes de SEO, dos diversos nichos, onde implemento técnicas de SEO e depois vejo os resultados e vou analisando os resultados para depois implementar em clientes e até projetos pessoais. Vamos imaginar, se eu conseguir bons resultados nestes blogs de nicho, depois eu passo para a fase seguinte, que é a conversão com o marketing de afiliados. Mas essa é outra questão que não vou falar nela agora neste webinar. Tenho também um site pessoal e também sou um dos responsáveis por um site do evento anual, já agora deixo aqui, seoportugal.org. Portanto, este mês vai arrancar, as inscrições são gratuitas, é um evento totalmente online e quem estiver interessado depois pode me enviar e-mail ou então basta aceder ao site seoportugal.org. Portanto, neste momento eu refiro aqui 34 projetos ativos online, mas acho que são mais, sinceramente acho que são mais, mas não interessa nada. Isto para dizer que o que é que eu faço durante o dia, o que é que eu faço, onde eu ocupo o meu tempo, é com isto tudo, mas principalmente onde eu passo grande parte do meu tempo a trabalhar projetos de clientes, portanto, empresas portuguesas que querem destacar-se no mercado de Espanha, Latam, na América do Sul e também no mercado brasileiro e alguns para o mercado inglês. Portanto, passo aí muito tempo, para além de todos estes projetos pessoais, que eu também faço esta gestão e implemento testes. Avançando mais um bocadinho, do que é que eu não vou falar aqui neste webinar? De palavras muito técnicas, palavrões digitais. Vou tentar ser o mais simples possível, para tentar passar a mensagem da forma mais simples possível para que vocês entendam. Para quem não tem conhecimentos, eu espero conseguir passar a mensagem simples. Para quem já tem conhecimentos, pronto, vai ficar a conhecer a forma como é que eu partilho a informação. Portanto, também não vou partilhar aqui estatísticas mundiais que não interessam nada à nossa realidade. Claro que devemos estar sempre atentos a todas as estatísticas, a todos os estudos. É muito importante estarmos atentos. A SEMrush lançou um estudo muito interessante e muito importante ainda há pouco tempo, do qual eu já estive muito atento a ler toda aquela informação. Portanto, devemos estar muito atentos, mas aqui não vou estar a passar slides com estatísticas mundiais, porque eu quero é passar a minha experiência.
Portanto, e outra questão importante é que vou falar demasiadamente bem do Google. E vocês mais para um bocadinho lá para a frente, vocês vão ver que vou falar muito bem do Google. Vamos ver se consigo falar bem. Ok, vou passar muita partilha de experiência ao longo destes anos todos, de todos os projetos relacionados com SEO e posicionamento no Google, de testes que eu implemento, portanto, e de todo esse trabalho que eu fui fazendo ao longo de 2008, 2009 até à data de hoje. Portanto, vou falar do estudo, como fazer um estudo e analisar as keywords do potencial público-alvo dos nossos projetos web, os diferentes tipos de keywords de pesquisas feitas online, como dar respostas certas e corretas às perguntas feitas pelo nosso público-alvo que vão para o Google pesquisar. Okay? Vou também depois explicar como otimizar e focar as páginas do nosso site, ou do nosso blog, ou da nossa loja online, como focar para as questões que os utilizadores fazem online. E por onde é que nós começamos? Portanto, eu vou começar pela base, para que vocês entendam toda esta questãozinha. Eu vou começar pela base, e a base, eu falo aqui no SEO, mas a base, no fundo, é esta. Começando pelo marketing digital. O que é o marketing digital? É marketing, ponto. Depois, temos variantes. Dentro do marketing digital, temos várias vertentes. Por exemplo, dou aqui alguns exemplos. Marketing político, marketing desportivo, marketing ambiental, etc, etc, etc. Dentro do marketing digital, que é uma das vertentes do marketing, temos email marketing, social media marketing, marketing nas redes sociais, Google marketing, inbound marketing, falta ali um E no marketing, o SEO e por aí fora, publicidade online e por aí fora. Portanto, o SEO é eu diria, uma das vertentes, um dos braços bastante fortes, bastante importantes do marketing digital. Mas, no entanto, temos outros canais, ok? E o SEO é apenas um dos muitos canais em que podemos ir buscar tráfego. Como observação, eu coloco aqui tudo que fazemos online pode influenciar positivamente ou não a nossa estratégia de SEO. Não vou aprofundar muito, portanto, isto até não é uma aula de SEO, mas vou passar um bocadinho, falar um bocadinho da base para depois ir evoluindo ao longo deste webinar. Portanto, o básico do SEO, do Search Engine Optimization. Portanto, há muitas formas de dizer, de falar o que é. Eu já ouvi imensas pessoas a falar, a dizer o SEO, que por vezes fica assim um bocadinho assustado. E como eu sou cá de Portugal, portanto eu ouço falar de SEO, 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 CEO, portanto, vale tudo para dizer que é o Search Engine Optimization. No entanto, vou tentar justificar este termo do SEO, que é o Search Engine Optimization. Este senhor que aqui está é treinador, já foi treinador de um grande, ou seja, do maior clube em Portugal, e ele, portanto, dizia muitos erros, dizia alguns erros nas conferências de imprensa. Portanto, eu resolvi colocar aqui este senhor, este treinador de futebol, apenas e só por curiosidade. Os portugueses vão entender, portanto, os meus amigos do Brasil, certamente não vão perceber o porquê que eu coloquei aqui este senhor chamado Jorge Jesus. Portanto, ele aqui refere, um dia vou para o céu. Reparem, céu é o céu lá em cima onde está alguém todo-poderoso. Depois, o CIO, animais com CIO. Isto o CIO em português quer dizer, são animais com CIO. Nesta altura do ano parece que isso acontece. Isto só para dar mais um exemplo. Depois, Chief Executive Officer, portanto, o chefe geral é o CEO. Portanto, CEO também, será que é o Search Engine Optimization? Neste caso, não é. Portanto, não podemos fazer essa confusão. Cá está. Eu até retirei esta imagem da web, portanto, está até em português do Brasil. Céu, onde fica Jesus? O CEO é o chefe de você, ou receptividade sexual extrema. CEO, chefe geral. SEO, Search Engine Optimization. SEO. Ok? Portanto, SEO, Search Engine Optimization, SEO. A pronúncia correta é SEO. No fundo, o que é isto do SEO? SEO são estratégias, técnicas, estudos e muitos testes com o intuito de melhorar o posicionamento de projetos web no ranking orgânico do Google. No entanto, queria já reforçar que não há mágicos, não há magia para conseguirmos os melhores resultados. O que existe sim é muito, muito, muito trabalho. Portanto, acho que vocês já sabem onde aparecem os resultados
orgânicos, chamados resultados orgânicos, o resultado do trabalho do SEO. Portanto, primeiro são os anúncios pagos e depois é que aparecem os resultados orgânicos. E basicamente o Google é simplesmente um robô. E qual é o robô? É o chamado Googlebot. Na realidade são crawlers, ou chamadas aranhas, também há quem chama aranhas. Portanto, é um software, digamos assim, portanto, é um robô, um algoritmo, um programa, enfim, que são desenvolvidos para navegar por toda a web e de forma automática vai entrando e analisando os websites para entender se estão de acordo, portanto, se esses mesmos websites estão de acordo ou não com os diversos fatores do algoritmo do Google. Portanto, são mais de 200 fatores. Isto porque o Google implementa esses fatores, dizem que são mais de 200, dizem que são menos. Eu acho que são menos, mas isso é a minha opinião, não conta nada. E baseio-me em testes que faço. E, no entanto, o Google baseia-se em muitos fatores para decidir essas posições no Google orgânico. Okay? Portanto, no fundo, é um bocadinho isto. São robôs e os robôs são cegos. Vocês, mais à frente, vão perceber o porquê que eu digo que os robôs são cegos. Uma vez mais, não esquecer SEO. Ok? SEO. Ok? Vamos então avançar e falar do SEO. Em 2015, pelo menos no Google.pt de Portugal, os resultados, quando fazíamos uma pesquisa, os resultados apareciam desta forma. Okay? Anúncios pagos do AdWords, portanto, nos primeiros 3 resultados e ainda do lado direito, e depois só ali abaixo é que apareciam os resultados orgânicos, portanto, os resultados do trabalho do SEO. Em 2006, para grandes keywords, ou seja, para keywords com muito tráfego, com muito volume de buscas, que podem gerar bastante tráfego, em que a concorrência é muito grande. Atualmente, isto é 2016, mas atualmente acontece o mesmo. Atualmente, praticamente, para estas keywords, as keywords mais importantes, praticamente só aparecem os anúncios. Resultados orgânicos, por vezes, são 3 ou 4. E aqui há uma questão muito importante. Será que o SEO compensa para esta keyword, seguros de saúde? Será que compensa ou não compensa? Na minha questão, claro que não compensa. Ou seja, eu não vou trabalhar esta keyword de seguros de saúde se grande parte da primeira página está cheia de anúncios, okay? E os resultados orgânicos são 3, 4 ou 5 no máximo e a concorrência é gigantesca. Portanto, tem lá grandes portais multinacionais já com muita força no Google, com muita autoridade. Será que o tempo que vou gastar a trabalhar o SEO para esta keyword vai compensar depois de passar tanto tempo, se conseguirmos lá chegar, será que compensa todo esse esforço? Portanto, é aqui nesta balança que vamos ter de pensar. Na minha opinião, experiência, eu não otimizava, eu não trabalhava o SEO para esta keyword. Portanto, depois vocês, mediante o vosso nicho, mediante a vossa área de negócio, vocês têm que perceber e têm que analisar muito bem esta questão. Portanto, isto no fundo é analisar a concorrência, é digitar apenas na barra do Google de pesquisa a keyword, e se vocês virem que na primeira página para aquela keyword estão muitos anúncios, e se os anúncios orgânicos do trabalho de SEO são grandes empresas que lá estão com muita autoridade, portanto tenham muito em atenção para não fazerem asneira, não é? Para não implementarem todos os esforços de SEO nessa keyword, porque depois os resultados podem não aparecer. Okay? É bastante desgastante. Mas há formas de contornarmos isto. Há formas de contornarmos esta questão. E eu vou, mais à frente, explicar como. Portanto, no fundo, e basicamente, e cada vez mais, e a tendência é mesmo esta, o SEO é dar as devidas respostas ao usuário, ao utilizador, quando vai ao Google fazer pesquisas. Reparem, quando vocês vão para o Google à procura de alguma informação, algum produto, o que seja, vocês querem obter as respostas naqueles 10 resultados. Portanto, e nós temos que dar essas respostas ao usuário. Tão simples quanto isto. Um ponto, para mim, muito importante, que muitos empresários custa-lhes acreditar. A pressa é a maior inimiga do SEO. Eu próprio também já caí neste erro, é tentar acelerar os processos do SEO, tentar utilizar softwares, até poderemos conseguir bons posicionamentos. Mas, mais tarde ou mais cedo, com as atualizações que o Google vai fazendo
no seu próprio algoritmo, nós vamos acabar por ser penalizados. Portanto, e esta questão da pressa, a maior inimiga do SEO, encaixa perfeitamente na pressa que nós queremos de dar resultados ao cliente ou nos nossos projetos pessoais. Vamos com calma, cada projeto dá muito trabalho mesmo. Temos que perceber que os resultados, todo o trabalho que vamos ter ao longo de 6 meses ou de um ano, ou até mais, só vamos obter resultados a médio ou até a longo prazo. Tenho projetos que, passado um ano, ainda não estão como eu quero, ok? Mas estão a caminhar para lá. E não podemos ter pressa. Temos de ir trabalhando com calma e estando sempre atento a tudo o que o Google vai dizendo e vai implementando. Muito bem. Tenho visto também, tanto em Portugal como também no Brasil, que basta instalar um plugin, para quem utiliza o WordPress, basta instalar um plugin, neste caso o Yoast SEO, e já temos, e então o SEO já está todo feito, já está todo implementado, já está todo configurado, e a partir daqui, sempre que aparecerem portanto, aquelas luzinhas ou aquelas bolinhas tudo a verde, é sinal que aquela nossa página específica vai posicionar. Portanto, isso não corresponde à realidade. O SEO não são plugins, não são luzinhas verdes ou bolinhas verdes, não são apenas nos títulos, aí colocamos lá keywords. Não basta colocar muitas keywords pelo texto ou diversas keywords por todo o site. SEO não é só programação, SEO não é só links, enfim. SEO, eu diria que SEO é uma série de questões, é uma série de funcionalidades e implementações que temos que ir implementando ao longo do tempo, mas principalmente pensando no usuário. Esta questão é muito importante. O que é que ele procura? O que é que ele anda à procura? É essa a resposta que nós temos que lhe dar. Depois podemos afinar o texto, ok? Podemos afinar as páginas. Mas, no entanto, nós temos é que pensar no usuário. O que é que ele procura? Se procura muitas vezes, quantas vezes, etc. É isso que vou passar a explicar mais à frente. Uma vez mais, é uma questão muito importante. Fazer um bom estudo de termos ou keywords que os utilizadores fazem no Google, portanto é isto que eu tenho vindo a reforçar desde o início deste webinar, para depois, então aí sim, se nós percebemos o que é que o público-alvo, o nosso potencial cliente vai para o Google pesquisar, e quantas vezes pesquisa, se nós conseguimos perceber muito bem essa questão, a partir daí é só adaptarmos o nosso website e as páginas do nosso site ou do nosso blog, ou até da nossa loja online, adaptarmos, portanto, as páginas e otimizarmos todo o nosso website em função dessas pesquisas que os nossos potenciais clientes fazem no Google. A partir daí, temos de informar o Google da existência de novas páginas do site. É a mesma coisa que informar o Google que temos o Google para indexar páginas, ok? Nós temos que perceber quantas páginas nós temos existentes públicas no site e temos que dizer ao Google para ele indexar na sua base de dados: Google, nós temos 50 páginas no meu blog, eu quero que tu, Google, coloques as minhas 50 páginas, indexes estas minhas 50 páginas na tua base de dados, para saberes que o meu site existe e que tem 50 páginas. Portanto, esta questão é muito importante também, dar essa informação ao Google, e não vamos complicar, ok? Não vamos complicar com redirecionamentos, com canonicals, enfim. Eu vejo tanta coisa por aí que por vezes faz muita confusão. Não, é perceber o que é que o nosso público-alvo pesquisa, otimizar as páginas do nosso website e depois dar essa informação ao Google. A partir daí vamos vendo, vamos analisando e vamos tentar melhorar esse respectivo posicionamento. Para finalizar neste slide, eu costumo dizer que as páginas, quando estão boas ou ótimas para o visitante, para o usuário, em que pesquisou no Google, nós aparecemos nos primeiros 10 resultados do Google, ele clicou no nosso site e foi parar à nossa página com a devida resposta. Se o usuário gostar, o Google também vai gostar, de certeza absoluta. Eu tenho exemplos disso que vou passar mais à frente. Portanto, uma estratégia de conteúdos orientadas para SEO deve atrair novos visitantes e evitar perder os atuais. Ou seja, nós temos tráfego, não é? Temos tráfego diário, mensal, e por vezes esquecemos disso. Nós só pensamos em conseguir mais e mais e mais visitas e depois esquecemos das atuais visitas, que portanto, são aqueles que retornam ao nosso website quando lançamos
um artigo novo ou um produto novo, e não nos podemos esquecer deles também, ok? Também são importantes para, no fundo, são clientes que estão sempre a consumir e temos que fidelizar esses clientes. Depois, então assim, vamos tentar atrair mais clientes ou potenciais clientes, visitantes, para entrarem nas nossas páginas. Temos também que aumentar a visibilidade com mais variedade de keywords, ou seja, não devemos apostar e ficar apenas por 10 keywords ou 15 ou 20. Geralmente tento trabalhar com o máximo de keywords possível. Quando digo máximo, o máximo daquele nicho específico. Se forem 50, é com essas 50 que eu vou trabalhar. Se forem 100, é com essas 100 que vou tentar trabalhar e tentar fazer alguma coisa e criar mais páginas para que os visitantes, para posicionar para que os visitantes possam entrar no site. Uma vez mais, eu refiro aqui que temos sempre, mas sempre de responder às dúvidas dos clientes antes de qualquer compra, ok? Esta questão também é importante. Porquê? Porque o cliente, se conseguirmos otimizar uma página de um produto, por exemplo, e se essa página posicionar bem, o potencial cliente pesquisa por aquele nome de produto e entra no nosso site. Mas, no entanto, se a página não estiver bem estruturada, bem otimizada e explicando imediatamente, portanto, tirando as rejeições que o potencial cliente vai encontrando quando entra pela primeira vez numa página, se nós não respondemos a todas as dúvidas, o cliente certamente irá sair e vai para outro site ou para outra pesquisa. Claro que isto é um bocadinho linear, as coisas não são bem assim, mas de uma forma geral, se nós otimizarmos uma página web e tentarmos responder a todas as questões, de dúvidas da própria visita, do próprio usuário, já temos, se calhar, 50% desse potencial cliente conquistado. Okay? Esta questão é muito importante. Há muitas formas de o fazer e depois vocês, no final do webinar, vocês podem perguntar. Portanto, criar conteúdos de qualidade para potenciar a própria autoridade das páginas em si, de todo o website, para no final o próprio domínio também ir ganhando e fazer crescer a autoridade na web. Questões importantes. Não é qualquer tipo de conteúdos que serve para colocar no nosso website. Quando eu digo aqui criar conteúdos de qualidade para potenciar a autoridade, eu não vou criar uma página do blog a dizer que nós estivemos presentes numa feira ali no mercadinho da esquina e depois colocamos ali 3, 4 fotos e se calhar que para o ano vamos voltar lá porque aquele mercadinho é muito giro. Isso é o tipo de informação que se vê muito em blogs, em páginas de blogs de empresas. Cá em Portugal vê-se muito, no Brasil também se vê. Isso não serve para nada, ok? Isso não serve para nada. Isso é sinal que não sabemos o que é que estamos ali a fazer com um blog ou até com uma secção de notícias. Isso não interessa nada, as pessoas não querem saber isso. Nós temos que dar conteúdo de valor, conteúdo útil. E o que é que isso é? O que é isso conteúdo útil, conteúdo de valor? É quando sabemos quem é o nosso público-alvo e quem é a nossa audiência. Reparem aqui na observação que eu coloco em baixo. Se nós soubermos quem é o nosso público-alvo, quem é a nossa audiência e o que é que eles procuram, portanto, a partir daí é só dar as devidas respostas. Ponto. É isto. O mais simples possível. Mais uma vez, não vamos complicar. Avançando mais um bocadinho. Agora, este é um exemplo real, portanto, é cá em Portugal. E vou dar-vos um exemplo daqui de uma ferramenta, keywordfinder.com, em que eu pesquisei por Vila Real. Vila Real é uma cidade do norte de Portugal, bastante conhecida até devido às suas vinhas e que dão o vinho do Porto. Portanto, vamos imaginar, eu queria ir a Vila Real e depois aparece-me aqui como sugestão, esta ferramenta sugere-me que o que visitar em Vila Real tem 140 buscas em média por mês. Isto para Portugal é um resultado bom, ok? Não estou a comparar com o Brasil, porque no Brasil os resultados são muito, muito superiores. Estou a falar da nossa realidade portuguesa, somos um mercado pequenino, há poucas pesquisas em relação ao Brasil, ok? Portanto, estes valores que aqui estão, 140 buscas em média por mês, é uma realidade portuguesa e são resultados consideráveis e até muito bons. Portanto, eu pesquisei lá em cima em Vila Real, não é? E ele dá-me aqui outras sugestões. Eu poderia, por exemplo, se eu tivesse um restaurante, eu poderia criar uma secção de blog ou uma secção de notícias
e falar do que visitar em Vila Real, dentro do meu próprio site. Ok? Porquê? Para tentar captar aquelas 140 buscas, para dar a resposta àquelas 140 pesquisas que os usuários fazem no Google. Claro que isto é uma estimativa, este valor 140 é apenas uma estimativa. Mas se conseguirmos chegar à primeira página, depende da posição, vamos buscar ali uma boa porcentagem destas 140 pesquisas em média. Portanto, eu tenho um restaurante, portanto, ou uma loja de qualquer produto em Vila Real, e posso, no meu blog, escrever um artigo sobre o que pode visitar em Vila Real. Portanto, este, no fundo, estou a dar a resposta às pessoas que vão para o Google pesquisar e vou buscar tráfego. E, no entanto, eu, ao falar do que visitar em Vila Real, a pessoa entra, o usuário entra nessa respectiva página e depois vai navegar com links internos, ok? Links internos, vai navegar por todo o nosso website. E se calhar até vai agendar um jantar ou um almoço no meu restaurante ou se calhar comprar um produto e até vai visitar a minha loja, pessoalmente. Ok? Isto é só um exemplo. Aqui outra questão. Vila Real Restaurantes. Eu podia perfeitamente, se eu tivesse um restaurante, eu podia perfeitamente fazer um blog ou uma notícia com 5, 10 restaurantes, incluindo o meu, não é? Eu não tenho nenhum restaurante. Mas fazia assim, os melhores 10 restaurantes em Vila Real. Portanto, fazia ali um pequeno texto razoável com algumas palavras, mais 300, mais 400, enfim. Um texto fluido, com vídeo, com imagem. Para quê? Para primeiro tentarmos posicionar para este termo que 140 usuários vão para o pesquisar no .pt e eu tentar ir buscar ali algum tráfego para estes keywords. Do lado direito, já agora, do lado direito, eu fui pesquisar, são os resultados do Google para a palavra-chave Vila Real, portanto, e Vila Real aparece-me na primeira posição orgânica, aparece-me TripAdvisor, o que visitar em Vila Real. Imaginem, eu estou em Lisboa e quero visitar Vila Real. Eu coloco Vila Real no google.pt e vão aparecer estes resultados que aqui estão, foi lá que eu fui buscar, vão aparecer estes resultados que estão na coluna do lado direito. E depois aparece-me o TripAdvisor em primeiro, ok? Portugal, locais a visitar Vila Real, portanto não tem assim grande informação, porquê? Porque é um site generalista, a informação é muito pouca. Monumentos e locais a visitar, distrito de Vila Real, não sei que tipo de monumentos, mas será que quero visitar monumentos? Não sei. Depois, o que ver em Vila Real, portanto o Minitube parece-me ser um site de vírus, se não estou em erro, e depois aparece o guia da cidade de Vila Real. Ou seja, a informação aqui é muito pouca. Se calhar os títulos precisavam de melhorias, estes títulos estão mais ao escuro, e também a descrição. Por exemplo, quando eu faço uma pesquisa, que chamava a atenção um título a dizer Vila Real, visite Vila Real e os seus monumentos e a sua gastronomia. Depois na descrição, então em si aprofundava mais um bocadinho Vila Real, uma cidade com muitos monumentos, com uma boa gastronomia, com paisagens fantásticas, ou seja, no fundo era falar um bocadinho da Vila Real em geral, ok? Porquê? Se eu pesquisei por Vila Real, eu quero informação desta cidade, não quero só saber o que visitar, não quero só saber o que comer, eu quero tudo, quero muita informação. E são estas questões que nós temos que pensar o que é que realmente o usuário vai pesquisar no Google, ok? Portanto, analisar a intenção de busca dos utilizadores ou usuários e depois adaptarmos a essas intenções de busca. Okay? Mas como é que fazemos isto? Existem diversas ferramentas que eu vou-vos passar já de seguida, onde podemos ir buscar toda esta informação e mais alguma. Okay? Desde já, a começar por esta fantástica ferramenta de SEMrush, eu utilizo-a todos os dias, portanto é uma ferramenta recente, está inserida dentro da plataforma SEMrush, e ele aqui dá-nos, eu fiz uma pesquisa por seguros para Portugal, portanto ele dá-nos ali a keyword e dá sugestões. Reparem que também dá-nos o volume, onde eu coloco aqui este quadrado a vermelho, e depois quando clicamos naquele quadradinho de mais, ainda temos acesso a mais informação relacionada com aquele seguro auto, ok? Reparem lá em cima, no canto superior direito, onde tem aquele botão verde, Go to Keyword Analyzer, por baixo, onde diz All e Questions. Okay? Se clicar em questões, Questions, portanto, então aí sim, ele vai nos dar também ainda mais informação
mais termos pesquisados no Google e o respectivo volume relacionados com seguros. Por exemplo, como fazer um seguro para a minha casa. Fazer seguros de casa é fácil? É este tipo de questões que, portanto, esta ferramenta SEMrush nos dá com dados específicos, com volume, etc. Portanto, logo aqui imediatamente tenho muita informação. Isto é só terei apenas um pedaço da imagem para vocês verem. Mas reparem que logo aqui eu tenho vários keywords, vários termos para trabalhar a parte de seguros. Ou então, se a minha empresa faz seguros de saúde, se calhar interessa-me apenas e só seguros de saúde. É cá para baixo que tenho pesquisas de 9.900 em média pesquisas pelos usuários no google.pt e se calhar vou apenas só trabalhar essa questão. Clicava ali no mais à frente e tentava perceber em relação a seguro de saúde o que é que há mais para eu pesquisar, para eu analisar e para eu até depois guardar todos esses termos e keywords pesquisadas, guardar numa planilha para depois trabalhar mais tarde, que eu vou já explicar de seguida. Portanto, esta Keyword Magic Tool da SEMrush recomendo a todos. Depois a Maria pode explicar onde é que ela está. Eu utilizo todos os dias. Para mim é uma das melhores ferramentas que apareceu nos últimos tempos. Ok, avançando. Temos também esta ferramenta paga Ahrefs, em que podemos também, aqui uma secção, menu Keywords Explorer, em que ele também nos dá diversas sugestões de pesquisa, mais keywords, mais termos, portanto, em que temos também o volume, a própria dificuldade da keyword para esse determinado país. Enfim, logo aqui, nestas duas últimas ferramentas, já temos aqui muita informação. E depois podemos também, tanto na SEMrush como estas ferramentas que eu estou a partilhar com vocês, podemos fazer o download da planilha. Okay? O download em planilha, aliás. Em ficheiro de Excel. Esta é outra ferramenta que vocês acho que já conhecem, que é bastante conhecida. Keyword2.io. É também muito parecida. Portanto, reparem que eu coloquei seguros para o Google PT em português. E então ele dá-me aqui centenas de sugestões. Reparem que ele encontrou 702 palavras únicas. E temos também ali a funcionalidade de perguntas, questões, questions. Portanto, lá em cima, naquela aba onde diz Keyword Suggestions, portanto, ele também dá-nos questions. Podemos clicar ali e ter ainda mais sugestões de perguntas, portanto, com keywords que nós queremos tirar mais informação. Keyword Finder, também uma ferramenta muito boa. Podemos fazer 3 pesquisas gratuitas por dia, se não estou em erro. Depois, a partir daí já não deixa fazer mais pesquisa. Mas, no entanto, esta ferramenta, dei aqui o exemplo, coloquei aqui o keyword seguros para Portugal em português. O que é que ele nos dá? Dá-nos a palavra de seguros, mas depois dá-nos também sugestão de outras keywords, também interessantes, relacionados com seguros. Reparem, seguros auto. Tem ali, portanto, uma média de 20 pesquisas em média por mês, isto não interessa nada. Seguro auto. Portanto, seguros para automóveis. Reparem aqui nesta keyword, simulador de seguro. Seria interessante, para quem trabalha em seguros, seria interessante apostar neste termo. Depois, comparar seguros, calcular seguro, etc. e por aí abaixo. Do lado direito, podemos ver em que, para a keyword seguros, que ele está do lado esquerdo, no lado direito ele já nos diz a dificuldade, baseado no algoritmo deles, desta ferramenta. Portanto, já nos dá também essa dificuldade em termos de SEO, dá-nos ali uma porcentagem de 0 a 100, dá-nos de 43, diz-nos que é possível, ok? Portanto, esta questão de dizer que é possível, devemos estar, devemos olhar, mas não devemos estar preocupados com isto, ok? Dá sempre para tirar uma pequena ideia. Por baixo temos vários websites que estão no top 10 do Google Orgânico para a keyword seguros. Ele já nos dá o top 10 e eu posso analisar imediatamente aqui só neste quadro que para a keyword seguros concorrência, já existe alguma concorrência e posso perceber que para os primeiros 10 resultados já existem sites com muita autoridade na web. Portanto, eu já os conheço, são de Portugal e já são sites que existem há bastantes anos com serviços de seguros, mas no entanto parece-me que são seguros para PT. Alguns já fazem isto logo para PT, já fazem seguros para diversas áreas. Mas no entanto eu posso andar à procura
de seguros de saúde para a minha filha, por exemplo. Isso, se calhar, já não interessa muito aquele resultado estar ali. E então poderia apostar nessa keyword. Isto é só um exemplo, ok? Portanto, para já, partilho com vocês 3 ferramentas que eu utilizo e que estou a partilhar com vocês. Esta, não sei se conhecem, acho que portanto, já se começa a tornar bastante conhecida. Answerthepublic.com. Não tem dados para Portugal, infelizmente, mas tem dados para o Brasil e para outros mercados. Portanto, o que eu fiz foi pesquisar seguros para o Brasil. E o que é que ele me diz? Ele dá-me as variantes possíveis e muito mais. Vocês depois podem testar nesta ferramenta. Imagina a quantidade. Imaginem aqui só a quantidade que temos de potenciais keywords, de potenciais termos que podemos trabalhar. Seguros onde? Onde surgiu os seguros? Onde declarar seguros de saúde? Por exemplo, seguros qual? E ele dá-nos qual seguradora é boa, qual seguradora é melhor, Bradesco ou Liberty, qual seguradora faz carta verde, qual seguradora escolher. Portanto, estão diversos temas. Eu tirei só este print, só este exemplo, mas nesta ferramenta vocês podem ainda tirar mais ideias. Isto são exemplos e ajuda-nos bastante para nossas keywords que queremos, do nosso negócio e do nosso nicho que queremos trabalhar. Isto são exemplos que nós podemos criar conteúdos, ok? Eu posso falar de qual a melhor seguradora e posso até implementar, tentar arranjar lá pelo meio do texto e colocar até alguns das frases que estão. Ou então, posso colocar como título do blog, ok? Porque isto, portanto, é baseado em buscas, em pesquisas que os usuários fazem no Google. Depois esta ferramenta passa-nos esses dados. Portanto, só aqui nesta ferramenta que vocês podem ver, temos aqui uma grande ajuda e temos diversos termos, diversas keywords, não só keywords principais, mas também variantes dessas keywords principais que depois basta só analisarmos qual é o volume que vocês podem colocar aqui na SEMrush e para percebermos qual é o volume de buscas em média por mês. Ok? Portanto, isto vocês aqui podem, com esta quarta ferramenta, vocês aqui já têm muito trabalho para fazer. Este é o website, a página de entrada deste website Answer the Public. Recomendo vivamente, vocês podem ver ali, tem para o Brasil e para outros mercados, para Portugal infelizmente não tem. Depois, já agora queria dizer o seguinte, existem muitas mais ferramentas para nos ajudar a percebermos tudo estas questões de keywords e de termos do nosso nicho. Existem várias, é uma questão de vocês testarem estas, perceberem qual é aquela que vocês gostam mais, não é? Ou então reunir todas e juntar toda essa informação em planilhas de Excel e depois trabalhar essas planilhas. Eu apenas juntei aqui 5, mas existem muitas mais, cada vez aparecem mais ferramentas deste tipo para nos ajudar com estas questões. Por isso, agora vocês, à medida que vão encontrando mais ferramentas, testem, vejam se dá resultados que vocês gostam ou pretendem e depois, se quiserem utilizar, podem sim utilizar. Eu utilizo sempre mais do que uma. Aliás, utilizo estas ferramentas e mais algumas também para fazer toda esta análise de keywords. Depois portanto, fazemos o download de ficheiro de Excel de cada uma daquelas ferramentas, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos então perceber, isto é apenas um exemplo de um nicho para Portugal, portanto, nós vamos perceber que tipo de keywords é que nós temos. Portanto, eu coloco aqui este exemplo nesta planilha de Excel do Google Drive, tenho aqui na coluna da esquerda onde diz keyword, coloco lá as diversas keywords que eu fui buscar anteriormente naquelas ferramentas. À frente coloco as buscas, portanto, as médias de pesquisas mensais, portanto é o volume de buscas de cada um desses termos. E depois do lado direito eu coloco também se essa keyword é informativa, se é transacional ou se é algo mais. Normalmente são informativas ou transacionais, são aquelas que eu gosto de trabalhar mais. Informativas também são muito boas. Mas informativas e transacionais são estas que portanto, existem mais e que podemos trabalhar relativamente fácil para os nossos projetos. Portanto, é isto que eu faço, ok? Colocar tudo, organizar tudo na planilha de Excel e depois tentar perceber quais são as planilhas, as keywords informativas e transacionais. Isto porquê? Porque esta organização de keywords
vai nos ajudar imenso depois para criarmos conteúdos ou então otimizarmos todo o nosso website. Portanto, keywords informativas são as pesquisas feitas pelos utilizadores usuários, pelos usuários que procuram informação sobre algo. Portanto, eles vão para o Google pesquisar uma informação que têm curiosidade. Por exemplo, o que é o SEO? Quem matou John F. Kennedy? Onde comer em Lisboa? Quando muda a hora? Porque é que o Kurt Cobain se matou? Enfim, as melhores músicas de 2016. Enfim, existe uma série de exemplos, mas estas keywords informativas, o que é que nós podemos fazer com isto? Nós podemos dar o conteúdo e dar a resposta ao utilizador. A partir do momento que percebemos que determinada keyword podemos trabalhá-la, porque tem um volume de buscas aceitáveis, que a podemos trabalhar, então é isso que vou fazer. Vou dar a resposta para estas perguntas que os usuários fazem no Google. Portanto, depois existem as keywords nacionais ou até de investigação comercial. São quando as pesquisas são feitas já com algum conhecimento, portanto o usuário já sabe, já anda à procura de algo específico, quando já tem algum conhecimento do nome das marcas, do nome dos produtos, de serviços, ou até dos locais de venda. Por exemplo, camisa preta, neste caso seria mais adequado para lojas online. Camisa pequena, média, grande, camisa XL, camisa para homens, ou até camisa ou camisas para crianças, comprar camisas em Lisboa, comprar não se adequa para aqui. Camisas em Lisboa, camisas Zara, portanto, estas navegacionais de investigação comercial são muito boas para colocar em categorias, ok? Isto seria ideal se percebemos esta questão. Camisas Zara, vamos imaginar, temos uma loja online e vendemos camisas. Uma das categorias pode ser camisas para homens, ou então camisas em Lisboa, ou camisas da Zara, por exemplo. Portanto, em categorias, depois é só colocar esses respectivos produtos por baixo dessa categoria. Este é um tipo de keywords que se adequa para lojas online, mais focado para lojas online, mas também são muito, muito importantes. Lá está, depende sempre do nicho do negócio que nós temos online. E por fim, temos as transacionais. As transacionais são muito utilizadas nas lojas online porque já existe uma intenção direta de compra por parte do utilizador que faz essa pesquisa. Ou seja, quando vamos para o Google pesquisar comprar camisas online, eu já estou com a ideia de comprar uma camisa online. Se calhar já comprei uma vez, correu tudo bem e já tenho confiança de comprar online e então eu vou digitar comprar camisas online. Eu acho engraçado que, por vezes, estes termos, quando eu analiso a concorrência, eu não consigo encontrar a devida resposta. Eu tenho que andar lá à procura e entrar quase site em site, nos resultados do Google, tenho que andar sempre a clicar e entrar nesses respectivos sites para conseguir encontrar a respectiva resposta. Ainda há muito trabalho a fazer nesta questão, mas depende dos mercados. Em Portugal há muito trabalho a fazer, no Brasil também. No mercado inglês, esta questão já não se coloca, porque eles trabalham muito bem o SEO. Portanto, onde vende avançando, onde vende camisas em Lisboa, portanto, já ando à procura da loja para comprar camisas na zona de Lisboa. Qual é o preço de camisas pretas, por exemplo? Descontos online em camisas baratas online, etc. Ok? Portanto, são keywords, recapitulando, keywords informativas, keywords navegacionais e keywords transacionais. Portanto, a partir do momento que nós sabemos o que é o significado destes grupos de keywords, a partir daí nós colocamos na nossa planilha e sabemos o que é que vamos fazer, ok? Se é uma keyword transacional, se é uma keyword informativa. O que é que nós vamos fazer? Depois do estudo das keywords e de juntarmos dezenas ou várias keywords e percebermos exatamente o que o nosso potencial cliente procura online, nós vamos então criar esses conteúdos para dar as devidas respostas que nós conseguimos encontrar via as keywords e via estudo que fizemos de keywords. Portanto, aqui recomendamos sempre a criação de uma secção chamada blog, ou uma secção notícias. Não terá que ser obrigatoriamente blog, pode ser notícias, pode ser informações, etc. O que vocês quiserem. Para quê? Para que em nova página ou novo artigo que vocês colocarem, nós vamos trabalhar uma ou duas keywords, ok?
Quando refiro aqui ou mais, porque agora há uma técnicazinha que se utiliza várias keywords, todas elas relacionadas com o keyword principal, em que podemos fazer um texto mediante todos esses termos e podemos posicionar variedíssimas outras keywords, mas isso é uma técnica que se utiliza que não tenho tempo para estar aqui a explicar. Ou seja, nós devemos otimizar as páginas existentes e categorias para que cada uma dessas páginas dê as devidas respostas ao utilizador. E vou já dar um exemplo, ok? Exemplo de uma página otimizada. Eu vou abrir aqui um site. Eu vou clicar aqui. Portanto, eu percebi que o Chá Verde tem milhares de pesquisas em média por mês. Não sei ao certo, mas devem ter aí, em Portugal, deve ter aí cerca de, sei lá, já não me recordo, 20 mil ou 30 mil. Isto é um projeto que estamos a avançar e que eu estou a testar, ok? É para testar, para falar apenas de chá. Se vocês quiserem fazer concorrência, tudo bem, podem fazê-lo, não há problema nenhum. E então, eu percebi que se há muita procura por chá verde, o que é que o utilizador anda à procura? Quer saber todo o tipo de informação do chá verde. O que é o chá verde, o que é que faz o chá verde, faz bem, faz mal, etc. Portanto, eu falo aqui imediatamente um pequeno texto sobre o chá verde, um bocadinho de história do chá verde, depois como tomar chá verde, por infusão, pó, cápsulas ou óleo. Eu coloco, reparem, isto, eu estou a testar esta questão de mostrar aqui, isto é um plugin que mostra o menu, o menuzinho, que podemos ir diretamente para os respectivos conteúdos. Depois, eu mostro aqui o título, isto já é um título em H2, portanto em HTML, isto é um H1 e aqui é o H2, reparem, está sempre aqui o word chá verde, o título também chá verde, e vou espalhando aqui chá verde pelo meio. Tento não repetir mais do que 1% de todo o texto. Mas isto é, primeiro temos que escrever o texto fluido, para a pensar no utilizador, ok? Isto é extremamente importante. Depois, benefícios chá verde. Coloco aqui um vídeo que fui buscar ao YouTube, o vídeo não é nosso, e depois falo dos benefícios do chá verde. Reparem que aqui nem menciono chá verde. É diurético, é rico em antioxidantes, depois aqui com links para fora para a Wikipédia, a informar ainda mais o utilizador se tiverem dúvidas sobre o que é isto de catequinas e isoflavonas, que eu não faço nenhuma ideia o que é, mas no entanto na Wikipédia existe toda a informação e eu assim levo o utilizador para a Wikipédia, passando a informação ao Google que eu estou preocupado com o utilizador e estou a enviá-lo para mais informação na Wikipédia. Portanto, tentar ganhar mais alguns pontinhos perante os olhos do Google. Depois, que é bom para o coração, reduz os níveis de colesterol, reduz o peso, a digestão, etc. Uma imagem do lado direito. A imagem tem que falar, tem que dizer o que é isto. A imagem, qual é o nome da imagem? É exatamente chá verde, como vocês podem ver aqui. Portanto, continuo por aqui. Mais um link para fora, para uma entidade ou para um estudo qualquer. Depois, 7 motivos para ver no chá verde. Mais um vídeo de YouTube que fui buscar ao YouTube, pesquisei no YouTube e fui lá buscar. Depois, como perder peso com chá verde, as verdades e as mentiras, mais informação aqui. E por fim, deixo aqui uns pequenos botõezinhos para a pessoa, se quiser, guardar no seu computador em PDF ou até imprimir. Ou seja, estão aqui perto, se não estou em erro, perto de 2000 palavras. E, no entanto, tentei explicar e dar a resposta ao utilizador que vai para o Google pesquisar por chá verde. Depois tenho aqui também chá de hibrisco. Também é muito semelhante ao chá verde em termos de conteúdos. Cá está, mais uma vez, portanto, este menu, reparem que anda sempre à volta do mesmo. Dar a resposta ao utilizador que vai para o Google pesquisar por, neste caso, chá de hibisco. Eu não faço a mínima ideia que seja. Voltando, portanto, à nossa apresentação, eu dou aqui este exemplo, depois vocês podem consultar o site com mais calma. E agora vou à parte de resultados que implementámos num cliente em que, portanto, eles tinham um blog e aquele blog estava praticamente abandonado e praticamente não tinha, os artigos eram artigos que não interessavam a ninguém. E então, os resultados de janeiro a novembro de 2016 foram estes. Ou seja, as visitas vindas do orgânico, portanto, por sessões 120 mil, novas sessões 48%, novos utilizadores 58 mil, estamos a falar de um nicho muito específico em Portugal, ok? Portanto, com a taxa de rejeições de 47%, e no total de valor 245 mil euros, em média, ok? Isto é uma estimativa.
Não quer dizer que responda à realidade, porque depois tem que preencher um formulário e nesse formulário pode-se tornar cliente e fez-se ali uma estimativa de valores. Isto não quer dizer que eles lucraram 245 mil euros, aliás, que eles faturaram 245 mil euros, mas que as visitas vindas do Google Orgânico pode gerar 245 mil euros. Portanto, este tracking todo é feito no Analytics. Isto, como vocês podem ver aqui, vem tudo do orgânico. Tudo com conteúdos otimizados. Depois, para finalizarmos, Keep Calm, que está no céu. Mais uma vez, não se esqueça, SEO. E depois, como se diz isso, cá está novamente o treinador português. Já treinou uma grande equipa, a melhor equipa de Portugal. Obrigado por assistirem. Penso que agora, não sei se terão perguntas para efetuar. Maria? Obrigada, sim, Miguel. Sim, estou aqui. Obrigada, Miguel. Obrigada por esse conteúdo maravilhoso. Eu estava lendo aqui, tinha vários comentários que nossos ouvintes estão gostando muito do seu conteúdo. Então, bom. Tem várias pessoas agradecendo. E eu que agradeço a presença de todos aqui na sala. Eu que agradeço. E também obrigada por mencionar nossa ferramenta Keyword Magic. Realmente, eu disponibilizei aqui no chat o link do artigo de como usar melhor essa ferramenta e onde encontrar. E só assim, a título de curiosidade, né? Agora, no domingo, vai estrear a 7ª temporada de Game of Thrones, que eu, por exemplo, adoro e acompanho sempre, mesmo se eu jurei que não, vou esperar o livro, mas não consegui. E agora estou acompanhando a série mesmo, a 7ª temporada. E a SEMrush agora, só para brincar um pouco com isso, nós lançamos a base de dados da língua do track lá na ferramenta Keyword Magic. Então, se vocês quiserem pesquisar a palavra-chave em Dotrack, é só entrar lá e fazer uma pesquisa e vocês vão conseguir ranquear bem no mundo dos Dotrack. Tá bom, pessoal? É verdade. Então, sim, Maria. Sim, Maria. Agora passando para as perguntas. Então, várias pessoas perguntando se a gravação vai ser disponibilizada. Sim, vamos disponibilizar a gravação e os slides também no nosso canal no YouTube. Eu passei o link aqui no chat, vou passar agora novamente, para que vocês possam me acompanhar e assistir novamente a apresentação e ver os slides também. E agora para as perguntas. Só um minutinho, eu estava anotando aqui todas as perguntas. Então, por exemplo, vamos começar com essa pergunta do Thiago. Miguel, qual a sua opinião sobre ter várias páginas no mesmo domínio com a mesma palavra-chave? Olá, Tiago, obrigado pela pergunta. Várias palavras-chave no mesmo... eu acho que isso é assim, cada página do site, seja um site institucional ou um blog, podemos ter também um site institucional e um blog associado, mas cada página, se possível, estar otimizada para um dos termos de pesquisa, ok? Nada mais que isso. Porquê? Porque senão vai dar confusão para o Google. O Google vai passar num website, o tal robô vai passar num website e não vai perceber qual é a página que fala de determinada keyword e ele depois vai indexar uma página qualquer. Que se calhar vocês não têm interesse nenhum que ele posicionasse essa página para essa keyword. Portanto, o ideal é sempre tentar otimizar cada uma das páginas, se possível. Há páginas que não é possível otimizarmos. Para isso é que temos o blog. Mas se não for possível otimizarmos, vamos então criar um artigo novo e vamos otimizar esse novo artigo, que é uma nova página do site. Vamos criar uma nova página focada para aquele termo, para dar resposta à pergunta que o utilizador faz no Google. Mas lá está. Cuidado com as repetições, cuidado que não vamos estar a repetir muitas vezes as palavras-chave por essa página, pelo conteúdo. Temos é que dar a resposta ao usuário. Isso é o mais importante. Não sei se respondi à sua pergunta, Tiago. Ok, próxima pergunta. O Juliano aqui está perguntando qual equipe ele treinou, o treinador. Não entendi, Miguel, Maria. Qual equipe o treinador treinou? Qual é o treinador? Não, qual é o treinador que está aqui?
Sim, sim. Qual foi a equipe que ele treinou? Foi o Benfica. Benfica de Portugal. Voltando agora para as perguntas. O Kleber, ele queria que você explicasse um pouquinho melhor. Que você falou que quando a palavra-chave tem muitos anúncios, não compensa otimizar ela para orgânico. Foi isso? Exatamente, Kleber. Por exemplo, se uma keyword muito conhecida, uma keyword principal, por exemplo, vou dar um exemplo, carros ou automóveis. Se você pesquisar carros no google.com.br ou google.pt, de certeza absoluta que aquela primeira página do Google deve estar cheia de anúncios, cheia de publicidade. Então, eu se tenho um stand de automóveis, eu não vou perder tempo com SEO, não vou trabalhar o SEO, não vou tentar otimizar para a palavra-chave carros. O que é que eu vou? Vou tentar fazer este estudo de keywords e vou tentar saber quais são outros termos variantes, ok? Por exemplo, carros vermelhos com jantes especiais, por exemplo. E se houver procura, se houver volume de procura para este termo, carro vermelho com jantes especiais, então é aí que eu vou otimizar a minha página do site ou do blog. Okay? É para esse termo que eu vou. Porquê? Porque eu sei que isto são termos que não têm tanta concorrência e não têm tanta publicidade. Ok? Kleber, mas para mais informação, se você tiver mais informação, o meu Facebook é Miguel Brandão Jesus. Faça lá uma pesquisa, adicione como amigo e para todos aqui na sala, que eu posso explicar com mais detalhe e com mais calma, ok? Fica aqui a sugestão. Próxima pergunta, vamos lá. Por exemplo, o André está perguntando qual é a importância da taxa de rejeição? Como interpretar essa métrica? Ok, muito bem. A taxa de rejeição, eu vou ser sincero e vou falar da minha experiência. Eu neste momento, depende dos projetos, ok? Depende dos projetos, mas eu estou a tentar não utilizar o Google Analytics. Ou seja, porquê? O Google Analytics é uma ferramenta da Google. Se é uma ferramenta da Google, eles têm acesso a esses nossos dados. E vamos imaginar, eu sei que, portanto, já está sendo falado na comunidade SEO mundial, que o Google está também a interpretar o número de visitas diárias e mensais para ajudar no ranking. Por exemplo, se estivermos num site nicho com poucas visitas, nós não vamos conseguir posicionar. E se a taxa de rejeição estiver bastante alta, então aí é que não vamos conseguir posicionar. Então o que é que eu estou fazendo nos meus projetos? Eu não estou a implementar, eu não estou a dizer para fazerem isto, ok? Mas eu estou a implementar outras ferramentas de Analytics que não são do Google. Para quê? Para esconder esses dados do Google. Já agora, deixe-me só dizer que uma vez fiz um teste em que um site meu estava posicionado para uma keyword na primeira página, eu implementei o Analytics, passado umas semanas o site desapareceu do Google, eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa, eu retirei o código do Analytics e o site voltou a subir. O que quer dizer com isto? O Google espia todos os nossos dados. Agora, como interpretar a taxa de rejeição? Se você tem o Analytics instalado no seu site, eu não me preocupo muito com isso, muito sinceramente, porque são 200 fatores. Ok? São 200 fatores, há outros com mais força. Por exemplo, se você der o conteúdo que o utilizador anda à procura, isso é mais valioso que a própria taxa de rejeição. Ou, em princípio, será mais valioso que a própria taxa de rejeição. Se tiver uma taxa de rejeição acima dos 85%, 90%, é sinal que você não está dando as respostas corretamente ao utilizador, ao usuário. Então, o que é que você tem que fazer? Melhorar o seu conteúdo, otimizar o seu conteúdo para as respostas do utilizador, para tentar baixar essas taxas de rejeição. Portanto, é este o caminho. Ok, ótimo. Agora aqui, o Everson também estava perguntando qual a melhor maneira de diminuir a taxa de rejeição, mas você já comentou sobre isso. Então, por exemplo, aqui pergunta do Victor. Se tenho muitos termos relacionados e com volumes de busca distintos e altos, faça um artigo para cada termo ou faça um artigo só com todos os termos? É assim, se forem termos relacionados, muito próximos da palavra-chave principal, por exemplo, chá de limão, o que faz o chá de limão? Portanto, o que faz o chá de limão, como tomar chá de limão, isso pode ser tudo feito no mesmo artigo, ok?
Porquê? Porque anda ali tudo à volta do chá de limão. Nós podemos fazer tudo isso e dar toda essa informação apenas e só num artigo. Agora, se você fizer esta análise, este estudo de keywords e perceber que o chá de limão tem 50 mil buscas em média por mês e como fazer chá só tem 10 mil, então se calhar eu vou apostar na primeira keyword para ir buscar esse tráfego todo. Aí vou ter que trabalhar mais um bocadinho, mas aí o meu foco eu vou tentar criar só nessa página e otimizar só essa página para esse termo que tem mais busca pelo utilizador. Ok. E agora próximo, aqui a pergunta do João. Qual seria um valor razoável no Keyword Finder? Depende, João. Depende do nicho, depende da empresa, depende dos objetivos também. Depende qual é o país que você está a trabalhar, aliás, qual é o país que você pretende otimizar, se é para Portugal, se é para a Espanha, se é para o Brasil, etc. Por exemplo, para Portugal, depende muito dos nichos, mas se eu vir volumes de busca, que a palavra-chave principal é 3.000, por exemplo, a palavra-chave principal é 3.000 em média procura pelos usuários, e se eu vir variantes dessa palavra-chave com 300, 400, 500, 1.000, eu vou trabalhar tudo isso. Ok? Eu vou trabalhar tudo isso. Agora, para o Brasil, dependendo do nicho, se encontro uma keyword ou uma variante keyword que tem 60 mil buscas em média por mês, se for chá de limão, jarra para preparar chá de limão, por exemplo, vamos imaginar que tem 30 mil buscas. Então eu vou postar nesses termos, ok? E normalmente eu evito aqueles termos principais, como por exemplo carros, automóveis, etc. Para quê? Vou trabalhar as palavras-chave associadas. Mas primeiro tenho que fazer esse estudo nestas ferramentas que eu vos passei. Ok? É mais ou menos isto. Ok. E agora o Paulo quer saber qual o volume em número de palavras... qual o volume em número de palavras recomendado para uma publicação em blog empresarial? Então, publicação ideal para um blog empresarial. Quantas palavras seria indicado? Okay. Portanto, a pergunta do Paulo. Sim. Ok, muito bem, Paulo. Essa questão fazem-me muitas vezes essa pergunta. E é uma boa pergunta até para eu já alertar. Não existe número mínimo nem número máximo de palavras para o artigo, para criarmos para um blog ou para um site, seja ele empresarial ou não. Nós temos é de construir um texto fluido, um texto natural, em que você tem que dar a resposta ao utilizador. Isso é o mais importante. É assim, claro que você não vai criar portanto, um texto apenas com 1 ou 2 parágrafos. Isso não vale a pena fazer nada disso, só vai estar a perder tempo. Tente completar e dar o máximo de informação possível, respondendo ao usuário. Mais, analise a concorrência. Vá ao Google e coloque lá esse termo ou keyword. E veja a concorrência. Veja o que é que os 10 primeiros resultados, ou os 5, ou os 8, ou os 9, como é que eles têm o conteúdo criado. Se o conteúdo deles é pouco, é muito básico, não responde muito bem à pergunta que os usuários fazem para essa keyword, aí você está em vantagem, o que é que vai fazer? Vai fazer melhor do que eles. Tem de fazer melhor do que eles. Se eles têm um texto de 500 palavras, por exemplo, e um texto assim chato, onde não dá vontade de ler, o que é que você vai fazer? Vai dar mais informação, vai tentar escrever mais 40 palavras, mas lá está, uma vez mais, um texto a pensar no usuário, vai se calhar colocar mais uma imagem, vai colocar parágrafos, vai colocar aqueles pontinhos pretos, tipo como se fossem tópicos, vai colocar submenus, se calhar até vai ter logo um vídeo, ou seja, você tem de fazer sempre melhor do que a sua concorrência. Se você fizer isso, você vai conseguir chegar à primeira página de resultados. Eu já fiz isso, já implementei, já testei e resulta. Portanto, recomendo a todos que o façam. Ok. Próxima pergunta do Fábio. Miguel, no caso de um site, de um jornal, notícias, como pode ser trabalhado palavra-chave de uma forma mais otimizada que título e meta description? O mercado de jornais é muito concorrido e todos querem alcançar os primeiros lugares no Google News e nos resultados orgânicos. Pois, uma boa pergunta. Essa pergunta é muito boa e por acaso já tive uma conversa até com um jornal regional que fizeram exatamente assim essa questão.
É assim, quando é uma notícia, nós não podemos inventar muito. Não há muito ali por onde inventar. Agora, o que vocês podem fazer é tentar perceber as tendências no Google Trends e tentar perceber as tendências das notícias. Se a tendência daquela notícia, ou daquele termo, ou daquela doença, ou daquele acidente, por exemplo, se há uma tendência crescente, vocês podem se antecipar em relação à concorrência, e escrever imediatamente um texto sobre esse assunto. É isto que eu costumo recomendar. Essa é a melhor forma. Agora, otimizar notícias, essa questão não recomendo, porque senão vamos estar a alterar a notícia em si. Mas o melhor mesmo é consultar o Google Trends e tentar perceber as notícias, depende da zona do país, não é? E tentar perceber se há uma tendência de subida ou não. E tentar estar sempre à frente dos outros em relação às notícias. Agora, depende. Vai depender muito também. Se calhar não sei se vocês têm reportagens, publi-reportagens, portanto aí se calhar vocês podem ir um bocadinho mais além e tentar colocar, otimizar para a keyword de foco, mas lá está, consultando sempre também estas ferramentas, mais o Google Trends, se vale a pena escrever, por exemplo, uma reportagem em texto para o vosso jornal e depois tentar colocar essa keyword e tentar otimizar essa keyword e trabalhar os textos um bocadinho em função disso, mas depende muito porque é um site de notícias e as notícias não podem inventar, não é? Não se pode inventar muito. É um bocadinho complicado. Ok. Agora a pergunta do Felipe. Na sua opinião, que formação acadêmica e própria deve ter um profissional de SEO? Não existe formação académica. No entanto, Filipe, recomendo o seguinte: se a sua formação académica, se for ou não sei, for o marketing, essa é a base de tudo. Se você tiver essa formação académica, o marketing é a base destas questões todas, ok? Porquê? Porque depois você não vai ficar só no SEO, você consegue perceber mais além. No entanto, como é que eu me tornei profissional de SEO? Portanto, a minha base académica é o marketing e publicidade. Pronto, também andei 2 anos a frequentar uma licenciatura de programação, mas não gostei, não quero ser programador. Mas, essencialmente, você tem que estudar e aprender todos os dias. O que é que eu recomendo que você faça? Crie um pequeno site ou um pequeno blog de um tema que você goste e comece a escrever artigos. Porquê? Você vai começar a perceber as necessidades. Porquê? Porque não vai receber tráfego absolutamente nenhum. Depois vai-lhe obrigar a estudar. Vai ter que consultar artigos, tutoriais, fazer perguntas a experientes. Portanto, todas estas questões você vai ter essa necessidade de aprender. E o que eu recomendo sempre é meter as mãos na massa. Crie um blog, um pequeno blog, pode ser numa plataforma gratuita, para começar, e depois comece a escrever artigos. E vai implementando aquilo que você vai aprendendo em termos de SEO. A partir daí, você vai perceber que vai querer ir mais além. E mais, você até pode chegar a um ponto de dizer, não, eu não gosto disto, não é isto que eu quero, SEO não é para mim. Também pode acontecer, Filipe. Mas só metendo mãos na massa, mãos ao trabalho, é que você vai conseguir lá chegar. Posso dizer também, já agora, passando um bocadinho da minha história, por vezes eu estou deitado na cama para adormecer e vem-me à cabeça, estou a pensar nos negócios, e vem-me à cabeça algumas keywords, eu levanto-me e aponto num bloco de notas, em papel, para depois, ao outro dia, analisar todas essas informações, todas essas keywords, para ver se são nichos interessantes, se não são, etc. Portanto, a minha cabeça não para. É desgastante. Outra questão importante é que quem trabalha em SEO é muito, muito desgastante. Mas, Filipe, vá em frente, crie um blog, escreva os seus artigos de um tema que você goste e depois, pronto, adicione-me no Facebook e vamos falando. Vamos falando, não há qualquer problema. Ok, Filipe? Ok, ótimo. Agora, a Rita está perguntando aqui, como podemos transformar a cauda curta em cauda longa? Analisando as keywords nestas ferramentas. Exatamente nos slides que eu passei aqui. Portanto, penso que os slides ainda estão disponíveis. Reparem aqui, Rita. Eu comecei por colocar seguros e esta ferramenta dá-me cauda longa, certo? Aqui também eu coloquei seguros, é cauda curta, digamos assim, é a palavra-chave principal, mas isso da cauda curta e da cauda longa, isso depende um bocadinho. Pode ser, cauda longa pode ser
3 termos, ok? 3 palavras, como podem ser 4. Depende um bocadinho portanto, do volume de pesquisas. Depende um bocadinho disso. Por exemplo, simulação de seguro auto, que estamos a ver aqui no slide. 9.900 buscas. Pode ser interessante. Isto é cauda, diria que era cauda longa. Seguro saúde. Aqui já é cauda, se calhar, provavelmente cauda pequena. Portanto, depende muito, Rita, do nicho, da própria palavra-chave, da própria concorrência, se há muita procura, se não há, depende de muitos fatores. Mas mais ou menos é isto. Comece sempre a colocar a palavra-chave principal e depois visualize as variantes dessa palavra-chave. Ok? É o que eu recomendo. Ok. Agora a pergunta do Kleber. De 0 a 10, qual a importância dos backlinks no ranqueamento orgânico? Pois, essa questão de 0 a 10, isso não é assim tão simples, Kleber. Não é assim tão simples. Mas deixe-me falar para você. Atualmente, e segundo a tendência que o Google está a levar, está a evoluir para esse lado, primeiro devemos trabalhar muito bem o nosso site. Ok? Essa é principal. Se nós fizermos todas estas análises, implementar no nosso site, ou seja, otimizarmos o nosso site, primeiro de tudo, é quase, eu diria quase que é 70% do trabalho já feito. Depende dos nichos, depende de muita coisa. Mas eu diria que cerca de 60% a 70% do trabalho já estaria feito. Agora vou dar mais um exemplo. Ok, fizemos o trabalho interno, o SEO interno do site, está ok, está tudo ele muito bem otimizado. Vamos ver agora o posicionamento das keywords. E vamos imaginar que uma das keywords está na posição 35. Mas, no entanto, já está bem otimizado, não podemos fazer ali já muita coisa. O que é que vamos fazer? Ok, então vai precisar de ajuda externa. E ajuda externa é tentar arranjar backlinks. Mas quando vamos arranjar backlinks, tem que ser backlinks de super qualidade. Não adianta andar a espalhar links que o Google não valoriza nada disso. É preferível, se calhar, conseguirmos um backlink de uma rede social qualquer, em que haja ali muita partilha, do que propriamente espalhar links por todo lado. Mas essa questão de 1 a 10, eu diria que talvez, eu arrisco, dependendo dos nichos, eu arrisco ali 7, 6, 7, por aí. Ainda é valioso, ainda tem bastante valor, mas cada vez mais o Google está a dar menos importância aos backlinks e está a caminhar para isso mesmo. Ok. Agora, próxima pergunta. Você vê que tem muitas, né? Então, a pergunta é do Marley. Miguel, em um artigo, é prejudicial trabalhar mais de uma palavra-chave do mesmo nicho? Então, por exemplo, sinônimos. O exemplo que ele dá aqui, assistente administrativo ou auxiliar administrativo. Ok, essas são duas palavras-chave muito semelhantes, ok? É um sinónimo e devem ser utilizadas no mesmo artigo. Só se você fazendo a análise de keywords, e vamos imaginar que há uma keyword em relação à outra, uma keyword tem 50.000 pesquisas em média por mês e a outra só tem 3.000. Então eu vou postar mais na outra keyword. No entanto, durante o texto, ok? Durante o texto que eu vou escrever, eu vou colocar esse sinónimo também, ok? Vou colocar esse sinónimo, mas o nosso objetivo principal é posicionar aquele termo que tem mais volume de pesquisa. É isto. Mas pode utilizar os sinónimos no mesmo texto. Pode e deve utilizar. Mas, no entanto, temos que perceber qual das duas palavras é que tem mais volume de busca. Se o volume de busca for mais ou menos idêntico, então aposto nos dois no mesmo texto, sem qualquer tipo de problema. Mas, atenção, sempre para dar a resposta ao usuário, ok? Isso é mais importante. Ok. Agora a pergunta da Rita. As palavras-chave precisam estar em negrito dentro do blog post postado? Não é obrigatoriamente ficar a negrito. Vamos fazer o seguinte, Rita. Primeiro de tudo, escreva o texto dando a resposta. Dando a respectiva resposta à pergunta que o usuário faz no Google. Depois, quando vai otimizar o texto, pode colocar a negrito uma ou outra palavra-chave relacionada, ok? Não coloque a negrito a palavra-chave que queremos posicionar. Porquê? Porque o Google pode perceber que estamos ali a super otimizar. É preciso termos um bocadinho também de cuidado. Porque depois entramos no vício de super otimizar todos os artigos e nós não vamos conseguir posicionar dessa forma. Portanto, pode, por exemplo, se a palavra-chave for, por exemplo, pegando aqui neste exemplo que está na Keyword Magic Tool da SEMrush, simulação de seguro auto.
Eu vou falar durante o texto de simulação de seguro alto, por exemplo, e vou só colocar a negrito a simulação, por exemplo, nós conseguimos fazer a simulação para si. E o fazer a simulação, eu vou colocar a negrito. Porquê? Porque simulação faz parte da minha keyword que eu quero posicionar. Está entendendo, Rita? Portanto, não vou colocar, mesmo de propósito, a palavra-chave principal, mas vou colocar ali num termo da palavra-chave. Ou seja, tentarmos ser o mais natural possível aos olhos do Google e não tanto estar a super otimizar. Isto é que é importante. Ok. E, infelizmente, nosso tempo está acabando, então vamos pegar a última pergunta aqui, a pergunta do Lucas. Como otimizar vídeos através das keywords? Transcrevendo o seu conteúdo? Analisando as palavras mais parecidas ao conteúdo? Ok, vídeos já é outra questão. No entanto, há muita forma de conseguirmos otimizar uma página com o vídeo do YouTube. Ou seja, como é que eu costumo fazer? Agora não tenho feito tanto porque o meu foco não é bem o YouTube. Mas, é assim, a última vez que eu posicionei vídeos no YouTube foi através de uma técnica muito simples. Em 2 minutos o vídeo estava posicionado. E não foi black hat, ok? Foi simplesmente percebi que o algoritmo do Google tinha ali um pequeno erro e aproveitei esse buraco, digamos assim, e pronto, e tentei posicionei o vídeo. Deve descrever, ok, deve ser conteúdo original na descrição. Se possível, coloco alguns links, mas não estou na descrição, não coloco um parágrafo para dois. Tento colocar um texto como se fosse até um artigo. Se quiser, pode pegar no que diz o próprio vídeo e pode colocar na descrição, mas com texto seu. Depois, colocar, portanto, o título deve ser otimizado, isso sim. O título é que deve ser bastante otimizado. Tem que perceber qual é a keyword, em princípio, quer posicionar e tentar colocá-lo no início, a partir do início do vídeo. Outra questão muito importante, o nome do vídeo deve ter a keyword também. Antes de subir para o YouTube, o nome do vídeo tem que ter a keyword já, ou seja, o nome do vídeo tem que ter a keyword. E depois é que vai subir para o YouTube. As tags também deve consultar os vídeos que estão na primeira página do YouTube e consulte cada uma dessas páginas, no código-fonte, consulte as tags que eles utilizam. Para quê? Para depois você colocar também no seu vídeo. E depois tente fazer também alguns backlinks, ou seja, fazer o embed do seu vídeo em páginas web, pronto, tentar conseguir aí alguns backlinks. Desta forma, sim, otimizamos a nossa página com o nosso vídeo dentro do YouTube. Ok, Miguel, muito obrigada. E também muito obrigada a todos que estavam conosco hoje. Foi realmente um webinar bem legal. Então, novamente repito que o conteúdo foi gravado, né? Igual o vídeo, né? E todo o webinar. E também os slides também temos. E vamos disponibilizar o vídeo e os slides no nosso canal do YouTube amanhã. Amanhã já vai estar tudo lá, pronto. E então espero que vocês gostaram. Espero que foi um tempo bem passado. E espero ver vocês nos nossos próximos webinars. Tá bom, pessoal? Ok, queria só agradecer, Maria, a presença de todos. Se quiserem adicionar-me no Facebook, estejam à vontade, ok? Façam perguntas, não há problema nenhum. facebook.com/Miguel Brandão Jesus, procurem-me. E pronto, gostei também imenso deste bocadinho. Maria, muito obrigado e até uma próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.